Bom dia, meus queridos. Então, a ideia hoje é falar sobre destilação em sistemas homogêneos, onde essa mistura ela é formada por substância com o mesmo estado físico, tá? Então, a destilação fracionada. A gente já falou em aulas passadas sobre destilação simples. Eu vou retomar a destilação simples porque o que diferencia a destilação simples da fracionada é apenas uma peça, tá? Que é a coluna de fracionamento. Então vamos lá. Primeira coisa, então, a destilação ela pode ser simples ou fracionada, né? A gente já viu isso. Destilação, ela vai ser utilizada para separar misturas homogêneas. A gente tem uma gama de tipos de separações de misturas homogêneas, que são bem mais sofisticadas, tipo cromatografia, arraste a vapor, uma série de cromatografias, mas a gente vai ficar muito preso à destilação. Tá? Essa vai ser a técnica de separar a mistura homogênea que mais vai ser trabalhado com vocês. Tá? Então vamos lá. Destilação simples. Eu tenho uma mistura homogênea com componentes em estados físicos diferentes. Então, ela é uma mistura homogênea, só que eu tenho um solvente, nesse caso, meu exemplo foi a água, e eu tenho um soluto, que no caso foi o NaCl. Nessa mistura desse solvente com o soluto, eu tenho uma mistura homogênea, só que formada por substâncias de estados físicos diferentes. Por que essa destilação ela é simples? Porque a diferença de ponto de ebulição, quando eu tenho estados físicos diferentes, é uma diferença grande. Então, por exemplo, a água tem ponto de ebulição igual a 100 graus, a 1 atmosfera de pressão. Enquanto o NaCl vai ter um ponto de ebulição acima de 1000 graus. Enquanto na destilação fracionada, eu também tenho uma mistura homogênea, só que com componentes no mesmo estado físico, tipo água e álcool. Não tem uma diferença grande de ponto de ebulição. Elas são bem próximas, tá? Então, por isso que eu tenho essa diferença de destilações. E é uma diferença na técnica também, que a gente vai ver. Vamos lá, só retomar um pouco a destilação simples. Por que fazer uma destilação simples e não uma evaporação? Essa pergunta é bem recorrente. Evaporar, eu tenho água e sal. Se eu evaporar a água, no final eu consigo recolher o sal, mas não consigo recolher a água evapora, ela vai para a atmosfera. Enquanto na destilação eu consigo recolher todos os componentes. Então, se eu tenho nesse balão de fundo redondo água e sal, quem vai parar nesse Erlenmeyer? Apenas a água. Quem vai ficar no balão? O sal. Então eu consigo recolher as partes. E em alguns momentos essa técnica ela é necessária, tipo purificação da água, dessalinização da água. Eu moro numa região extremamente árida, a maior fonte de água é uma fonte que tem sal dissolvido, então essa técnica ela vai ser necessária para poder remover o sal da água e tornar essa água potável. Então, comentar o que a gente já falou. A água, o NaCl, tem um ponto de ebulição muito alto. Eu coloquei aqui o ponto de ebulição da água e coloquei o ponto de fusão do NaCl. Significa que eu vou chegar no ponto de ebulição da água e vou ficar ainda muito distante do ponto de fusão. Então ele continua como um sólido. Aquecendo essa mistura, quem vira vapor é a água. Lembra que a função do condensador é um trocador de calor. Então essa água que virou vapor, ela vai condensar nesse ambiente resfriado. E eu tenho aqui nesse Erlenmeyer apenas água líquida. Qual é a função do trocador de calor? É diminuir a temperatura e condensar
essa água que estava no estado de vapor quando foi aquecido inicialmente. Então, e o trocador de calor é uma técnica bem simples. Eu vou circular pelo lado de fora do condensador água. Então vai entrar água por uma torneira e vai sair água. Ela não tem contato com essa parte interna. A ideia dessa água circulando é apenas condensar, é apenas resfriar a parte interna do condensador. Já comentamos sobre isso, né? Então, sem grandes novidades. A destilação fracionada, ela também tem o condensador. A peça que vai diferenciar é essa coluna de fracionamento, tá? É ali que vai tornar possível a separação de uma mistura homogênea que tem o mesmo estado físico. O termômetro ele poderia ser utilizado na destilação simples, ele não tinha muita utilidade na destilação simples, mas agora ele é extremamente necessário. Eu vou comentar o porquê. Bom, vamos pegar um exemplo que eu tenho nesse balão de fundo redondo. Gente, isso aqui é uma manta de aquecimento, tá? Ela é bacana ser utilizada na destilação fracionada, eu consigo regular a temperatura. Eu posso colocar uma temperatura inicialmente muito próxima à temperatura de ebulição do elemento de menor ponto de ebulição. Isso vai ajudar, tá? Vai ajudar, mas não vai ser o suficiente. O que vai ser suficiente vai ser essa coluna de fracionamento. Bom, a gente, o etanol então tem um ponto de ebulição de 78 graus. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus. É uma mistura homogênea, aonde a diferença de ponto de ebulição é muito pequenininha. Então vou lá, eu tenho no recipiente água e álcool. Aqueci essa mistura água e álcool. Quem vai virar vapor? Todo mundo. A água e o álcool, porque o ponto de ebulição ele é simplesmente a temperatura máxima que eu posso aquecer um líquido, mas ela vaporiza uma temperatura baixa. O que eu posso garantir é o seguinte: se eu aquecer essa mistura água e álcool, quem tem a maior capacidade de virar vapor? O álcool, porque ele tem o menor ponto de ebulição. Então, qual vai ser a função dessa coluna de fracionamento? Quando eu aquecer a água e o álcool, quem vira vapor? Todo mundo. Quem vira vapor em maior quantidade? O álcool, porque tem o menor ponto de ebulição. Essa coluna de fracionamento são barreiras físicas. Então dá para ver que dentro tem várias barreiras. Qual é a ideia? A água e o álcool vão se chocar com essa barreira, eles vão perder energia cinética e vão condensar. O álcool e a água, elas vão condensar, só que como o álcool tem um ponto de ebulição menor, ele vai ter uma capacidade maior de chegar no final dessa coluna de fracionamento. Eu não posso garantir que vai chegar apenas álcool no final da torre de fracionamento. Vai chegar um pouco de água também, mas a ideia da coluna ela vai virar uma barreira para quem tem o maior ponto de ebulição. Então, quem chegou aqui em cima? Água e álcool em grande quantidade, água em menor quantidade, e entrando em contato com o condensador, ele cumpre o seu papel, ele condensa o álcool. Então, quem vai pingar nesse balão em maior quantidade? O álcool. Lembra que eu estou utilizando o termo maior quantidade. Então, já estou admitindo que vai ter água nesse balão. Então, é uma técnica de separação de misturas, mas ela não é 100%. Na verdade, as técnicas não são 100%. Tá? Eu vou aumentando a tecnologia, eu vou incrementando outras técnicas e vou conseguindo chegar a soluções mais puras. Por exemplo, o álcool que é vendido na farmácia, ele não chega a 100%, ele chega a 96%. Tá? Então tem um outro motivo que é o fato de ser uma mistura azeotrópica, mas a gente pode comentar isso mais para frente. Vamos ficar restritos
a pensar que aquecendo uma mistura líquida, todo mundo vira vapor, mas quem tem o menor ponto de ebulição tem a maior capacidade. Para que serve o termômetro nesse caso? Ele vai ser um indicador de quem está chegando em maior quantidade no condensador. Então, como inicialmente quem está chegando em maior quantidade é o etanol, então a temperatura vai ficar muito próxima ao etanol. É lógico, eu vou perder calor até chegar no final da torre de fracionamento. Então vai ser uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição do etanol. Mas fico de olho no termômetro. E está muito próximo a 78 graus, abaixo, né? E está pingando em maior quantidade de álcool. O termômetro começou a aumentar a temperatura, significa que começa a chegar uma quantidade de água no final da torre de fracionamento, porque a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então eu paro a destilação, removo esse balão e quem vai ter a maior quantidade? Álcool aqui e água no balão de fundo redondo da mistura inicial. Tá bom, gente? Então essa é a técnica. A única coisa a mais é essa coluna de fracionamento. Só para tornar esse exemplo um pouco mais cotidiano, vamos falar um pouquinho sobre a destilação do petróleo, que usa uma torre que é uma coluna de fracionamento gigantesca, né? A destilação do álcool, ele também usa uma torre de fracionamento muito grande, uma altura, sei lá, uma casa de 10 andares. Esse é o tamanho da coluna, para poder promover uma separação mais eficiente. A água vai demorar ainda mais para chegar no final dessa torre. Vamos lá em relação ao petróleo. O que é o petróleo líquido? Ele é uma mistura homogênea, só que é uma mistura homogênea não só com dois componentes, como foi o exemplo passado. É uma mistura homogênea com centenas de milhares de componentes. Então é uma mistura homogênea extremamente complexa. A diferença de ponto de ebulição de uma substância para outra vai ser uma casa depois da vírgula. Então, se eu aquecia a água e o álcool e os dois evaporavam, nesse caso do petróleo eu tenho algo muito mais complicado. Tanto que, vamos lá, eu vou bombear petróleo para essa fornalha. Então eu vou aquecer esse petróleo a temperaturas altíssimas. Quem consegue chegar no final da coluna de fracionamento? Quem tem a menor temperatura de ebulição. Então quem vai chegar em maior quantidade no final dessa torre de fracionamento, ora eu uso coluna, outra hora eu uso torre, é a mesma coisa, tá? É uma mistura gasosa, tá? É uma mistura homogênea gasosa. Então o petróleo, que é uma mistura homogênea, ele ainda vai gerar uma mistura homogênea. Então o que é a gasolina? Não é uma substância pura. A gasolina ainda é uma mistura homogênea, só que mais fracionada do que a mistura inicial, que era o petróleo. Tá? Então eu coloquei aquela setinha falando que lá em cima da torre de fracionamento, quem vai alcançar são misturas com menor ponto de ebulição. Tá bom? Galera, então é isso. Quanto mais abaixo da coluna, mais eu tenho materiais sólidos, tipo a parafina e o asfalto. E quanto mais acima, mais eu tenho líquidos com menor ponto de ebulição. E lá no final da torre eu tenho gás. Olha, gás no final da torre, sólidos no início da torre, porque tem o maior ponto de ebulição. Galera, então essa foi a aula de hoje. A gente encerra o conteúdo de separação de misturas. Então podem ficar à vontade para fazer as questões da apostila 2, que envolve separação de misturas. E a gente já começa a entrar em cálculo químico, tá? Beijinho, até a próxima.